Bom, nós já vimos como que o Spring Boot funciona, quais são suas características, como subir um Olá Mundo. Agora vamos fazer um projeto de exemplo. Então tenho aqui um descritivo, vai ser um projeto para consultar o endereço através de USEP, onde ele vai ter dois endpoints, um de GET e um de POST. O GET é onde vai te fornecer as informações, onde vai ser consumido os dados, e o POST vai ser para poder persistir esses dados no banco de dados, para poder salvar. No nosso caso, nós vamos utilizar o Mongo. Então aqui são as duas rotas, um exemplo das rotas, né? Pode ser um pouco diferente, sei lá. Esse é o esperado do retorno, essa aqui é a rota de POST. Então isso aqui é o esperado que vai ser enviado para o sistema, é o que ele vai esperar receber, e o que ele vai devolver, na verdade, vai ser o que foi enviado, só que com o ID que foi fornecido pelo banco de dados. É um projetinho bem simples, e para poder concluir esse projeto temos aqui alguns goals. Tem que utilizar o Java 8, tem que utilizar o Spring Boot, o Mongo, né, como falado, o Lombok, uma biblioteca que a gente vai entender como é que funciona, alguns padrões, DTO, Collection, usar lambdas, organizar em spaces, utilizar o Swagger para fazer documentação, Actuator e fazer os testes. Beleza. Bom, primeira coisa, o MongoDB não é o foco, explanar sobre o Mongo, é sobre o Spring Boot, então você pode fazer da forma que achar melhor. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou subir ele através de uma instância do Docker. Então vou procurar algum na internet aqui, crio o arquivo e subo ele a partir do Docker mesmo. Vou criar uma pasta para o banco. Depois só dar um up e ver se dá tudo certinho. Acho que foi. Beleza, já pediu login e senha. Usuário assim que nós cadastramos foi 123 123, fazer login. Legal. Então aqui o Mongo Express ele já é uma interface web para você administrar. Bom, é legal ter, nós não vamos usar porque vai ser tudo a partir do Spring Boot, mas se precisar fazer alguma coisa, tá aqui. Então já temos o MongoDB instalado. Vamos iniciar um projeto no IntelliJ. Eu vou utilizar esse que eu criei aqui no GitHub. Ele não tem nada, só tem README mesmo, tá vazio. Então, conforme for evoluindo, vou fazendo os ticks aqui, ó, nas opções. Então vamos lá. Vamos usar o Spring Boot, o Mongo e o Lombok. Bom, primeira coisa, vamos instalar os plugins necessários. Instalar o plugin do Lombok. E para ajudar a criar os projetos em Spring Boot como eu criei no vídeo anterior, eu tenho um plugin que ele auxilia na criação do projeto, que é o Spring Assistant, esse cara aqui, ó. Vamos restartar tudo aqui. Quer dizer, só a ideia. Beleza, tem um projeto da Mundo lá. Vamos começar um novo. Então agora já tenho aqui o Assistant.
aparecendo aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar o nome dele de projeto tá certo. Bom, o Java 8 que nós vamos utilizar como indicado lá no exercício. Beleza? Bom, aqui já está a opção do Numblock, vou marcar ele. Vou colocar aqui a parte do Spring Web. E como nós vamos utilizar o MongoDB, aqui no NoSQL tem o Spring Data MongoDB. Já tem aqui a opção. E o projeto eu vou apontar para outro lugar. Aqui. Beleza. Então já configuramos o banco, já está instalado, já subiu, já colocamos o Numblock como plugin, já está como dependência também. Então agora já podemos começar a fazer as configurações, começar a colocar a mão na massa, né? Vamos ver se ele sobe. Eu acho que ele não vai subir. Beleza, subiu, pensei que ia dar ele por causa do banco, não está configurado, mas ele foi, tranquilo. Aqui tem ele cria uma pasta chamada Resources. Aqui nós podemos configurar, colocar os dados necessários para poder configurar nossa aplicação. Como por exemplo, eu vou precisar colocar as informações de conexão com o banco de dados. Então vamos lá. Então, basicamente o que nós vamos precisar são essas informações, tá? O nome do banco de dados, o host, o usuário e a senha. Então vamos lá, como nós configuramos lá. O banco de dados eu vou colocar aqui projeto CEP. Projeto CEP. O username é root e aquela senha hiper mega forte, que é essa daí. Pronto. Com isso já é suficiente para ele encontrar o banco e se conectar. Tranquilo. Vamos começar a criar então as nossas classes. Quer dizer, na verdade vai ser uma classe principal que vai ser a classe de CEP. Então vou criar aqui o meu pacote. Opa. Criar um novo pacote. Bom, vamos criar o nosso modelo, que vai se chamar CEP. Não. Beleza. Vamos olhar lá na nossa
qual é o modelo, quais são os campos que tem, os atributos que ele tem. Então ele tem isto aqui. Ok, nós já temos aqui as nossas propriedades básicas. Primeira coisa, vamos colocar o Lombok. Como que ele funciona? A partir do momento que você cria suas propriedades, o próximo passo numa classe Java é poder criar os getters e setters. Só que vai ficar aquele monte de código aqui. Então, por exemplo, se eu fizesse o getter e setter de todos eles, olha só, isso aqui ficaria assim, ó. Então, para isso que serve o Lombok. A gente, através de uma anotação do Lombok, ele vai criar para nós todos esses métodos, os métodos padrões que são o toString, o toHash, todos os gets e setters desses caras aqui vão ser criados. Também pode ser criado um construtor sem argumento e um construtor com todos os argumentos. Então aqui nesse momento ele já cria para nós. Então quando eu for utilizar, eu já posso utilizar o nome do objeto .setSep, setLogador, o get. Isso já vai estar funcionando, já vai estar disponível para mim sem eu ter que colocar o código disso aqui na minha própria classe. O ID vai ficar como string, porque no Mongo ele cria um ID único, que é um ID bem grande, que é uma string na verdade, né? Vamos olhar ele depois com mais calma. Único que eu digo é único entre documentos diferentes mesmo. Então, mesmo que você tenha dois bancos, você dificilmente vai encontrar o mesmo ID, não tem esse mesmo ID. Se fosse um numérico, por exemplo, ele seria único, mas seria único no próprio banco. Então, você correria o risco de ter em dois bancos. Vamos supor que eu tenha dois bancos de CEP. É possível que nos dois bancos eu tenha o ID número 1. Então, nesse caso do Mongo, isso não vai acontecer. Ele vai ser um ID único mesmo. Vou colocar annotation. Uma outra anotação que eu vou colocar aqui sobre o Mongo é o document, que seria uma analogia como se fosse uma tabela no banco de dados normal. Para qual tabela ele apontaria, ou no caso do Mongo, qual o nome do documento que ele vai criar, tá? Então ele vai ser uma collection, eu vou colocar o nome dela de CEP. Então lá dentro do banco do Mongo vai ter uma coleção chamada CEP, que é onde ele vai salvar esses dados aqui. Beleza, com isso ele já sabe o que ele tem que fazer com essa classe, ele já sabe como obter os dados, já tem os construtores preparados e já sabe onde ele vai salvar essa informação. E ao mesmo tempo ele já sabe aonde que está o ID, qual que é o campo que vai ser o identificador único dessa classe, desse tipo de documento. Então, só para nós testarmos aqui, se eu quiser criar aqui um CEP igual new CEP. Então aqui eu já tenho o CEP.set, ó. Eu já tenho todos os sets e eu já tenho o meu get. O único que ele não tem aqui, ó, é o toString. Então vamos criar ele lá já. toString. Equals hashcode. Pronto. Agora eu tenho o toString, se eu precisar, e ainda tenho o equals também. Beleza. Então, nossa classe de CEP já está preparada. Vamos criar agora os nossos
o nosso repositório, que é o que vai fazer a comunicação entre a classe e o banco de dados, e para isso o Spring Data já vai trazer todos os recursos necessários para que nós possamos fazer as consultas, a inserção, etc. Vamos criar aqui um outro pacote, um repository. Vou criar aqui um repositório. Repository aqui, então essa interface aqui que vai nos propiciar todos os métodos que nós precisamos para poder manipular o banco de dados. Então eu não vou precisar ficar criando métodos para poder salvar, editar, consultar o meu banco de dados. Com o Mongo Repository, isso já vem para mim padrão com todas as features que ele precisar. O que eu vou precisar passar para ele é qual é o tipo de classe que ele vai tratar. Então ele vai tratar do tipo de classe CEP e qual é o tipo do ID dele, é um inteiro, é um longo. Então no nosso caso é um tipo string. Ok. Bom, aqui eu vou ter as funções de receber, enviar, salvar, ler. Sim, eu não preciso fazer mais nada nesse cara, a não ser que eu queira fazer alguma função um pouco mais elaborada para mim. Então, por exemplo, eu posso fazer uma consulta aqui, que seria CEP get by name ou get by CEP. Então, o que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai pegar essa classe, esse documento, e ele vai tentar me encontrar um único documento através de um campo chamado CEP. Então isso ele já sabe, já é um padrão do Spring, já é um padrão do Spring Data. Então através desse tipo de busca pelo nome, eu não preciso construir a lógica disso mais. Então como ele sabe que lá eu vou ter um campo chamado CEP, então eu posso fazer uma busca by CEP. Não preciso implementar mais essa função, ela já vai estar pronta para mim. Beleza, já temos o nosso repositório. Eu preciso dizer pro Spring Boot que esse cara é um serviço que eu posso injetar ele em outro lugar, eu posso fazer uma injeção dele como dependência em uma outra classe. Então eu vou colocar aqui como service. Ou, se preferir, também pode ser um repository. Daria mesmo. Vou deixar o repository aqui para ficar mais organizado. Beleza, então nós já temos o nosso modelo, nós já temos uma comunicação com o nosso banco de dados. Agora o que a gente precisa é um endpoint para testar isso, né? Será que funciona mesmo, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um pacote chamado controller e vou criar uma classe CEP controller. Como visto no vídeo anterior, ele vai ser um REST controller. O map dele, o caminho dele vai ser API/CEP, como lá na documentação, API/CEP. Ok. Vamos fazer o nosso primeiro, nosso index, aqui seria para poder listar todos os CEPs. E para poder listar todos os CEPs eu vou ter que usar a consulta ao banco, que seria aquele serviço que nós criamos anteriormente, aquele repositório. Então eu vou inserir ele aqui, CEP repository. Então através da anotação do AutoWared ele já vai criar a instância do objeto, já vai fazer o new para mim, não preciso fazer mais nada, já está pronto para utilizar. Public CEP get CEP
Por enquanto eu não vou colocar nenhum parâmetro, é só para testar, para ver como é que ele vai trazer isso para nós. E eu vou retornar CEP repository ponto, aquela que nós criamos, vou passar aqui em branco. Ok. Aqui vai ser o nosso get, então eu não vou mapear ele com o endereço por enquanto. Depois eu vou colocar para poder receber o parâmetro corretamente. Então eu vou deixar só com o get padrão para nós vermos se está tudo funcionando. Vamos subir aqui. Beleza, ele não trouxe nada, mas não deu erro, deu um 200. Não trouxe nada porque realmente não tem nenhum no banco de dados. Vamos criar um novo para ver se ele funciona, se ele vai salvar para nós. Então, vou criar aqui o nosso post mapping. Também vai retornar um CEP. Tipo CEP. Eu já tenho a função de save para mim, eu não preciso implementar isso e eu preciso mandar o CEP para lá. Então, tudo isso foi criado já através do Spring Boot para nós. E eu vou retornar o CEP. Ok. Vamos restartar. Agora, como tem que fazer o envio, eu vou abrir o Postman para poder enviar os dados corretamente. Bom, agora com o Postman aberto, vamos criar aqui o nosso post. Post 8080/API/CEP. Vou colocar aqui o body dele, um JSON. E eu peguei um modelo lá no via CEP de um CEP real para ver como que ele vai se comportar. Então tá aqui, ó, ele deu o retorno para nós como esperado. Ele já deu com o ID criado pelo Mongo e ele já tem um CEP que ele foi enviado. Vamos aproveitar e testar esse CEP aqui, ó, na nossa consulta lá, diretamente pelo código mesmo. Então, era esse que nós estávamos, seria uma consulta real, que acabamos de colocar agora. Vou dar de novo. Então tá lá, ó. Ele já fez a busca por esse CEP e já trouxe para nós, certinho. Então se eu vier aqui no post e criar uma rota nova, tá legal. Bom, no próximo a gente coloca o parâmetro e continua.